Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos tratar de um assunto polêmico e também especulativo. Mas antes, pessoal, já vou pedindo de vocês, deem um like, façam comentários, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Tem um sininho que aparece no próprio vídeo e no canal. Tem um desenho de um sininho e vocês cliquem lá, que é o sininho das notificações. Vocês acionando o sininho das notificações, pelo menos mais de 50% dos vídeos que são postados, vocês receberão uma notificação. Tá bom, pessoal? Façam isso para ajudar o canal. Aqui é uma pirâmide do poder global, por isso que é um tema polêmico e também especulativo. Embora, para mim, é muito mais do que um tema especulativo. Porque é a pirâmide do poder mundial, que é a base da pirâmide, os escravos das dívidas, dos débitos. Aqui você está, é o que a seta indica. E aqui o nascimento, né, quando o indivíduo nasce, vai para a escola, trabalha, paga os impostos, os débitos, e aí o ciclo recomeça novamente, dando continuidade à prole, a continuidade da família, o ciclo novamente recomeça. Então, nós estamos aqui, you are here, você está aqui, ou seja, nós estamos, nós, cidadãos comuns, estamos na base aqui dessa pirâmide do poder mundial. Os recursos da população igual às unidades de trabalho, de labor. Então nós estamos aqui na base da pirâmide. Logo acima vem o controle da população mundial, que tem como subdivisões as religiões, os governos, o sistema educacional e o sistema da mídia. As religiões com seus ensinamentos e as obediências às suas regras. E aqui as três figuras das três maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nessa outra subdivisão estão os governos, que abrange serviço secreto, força militar, as cortes, polícia, sistema prisional. No outro subgrupo do controle populacional mundial está o sistema educacional, que tem seus programas intelectuais com o padrão das academias. Ou seja, a doutrina ela inicia desde criança nas escolas e prossegue até as faculdades e universidades. É uma doutrinação. Como aqui, as religiões também têm suas doutrinas. Então é importante se ter o discernimento e a visão crítica para não se deixar ser manipulado pelas doutrinas. Não importa se você é cristão, judeu ou muçulmano, islâmico.
O outro subgrupo é a mídia. E aí tem logomarca de 3 grandes redes norte-americanas. Não vou citar os nomes, mas as logomarcas estão aqui e dá para identificá-las. Elas controlam, a mídia, ela controla as mensagens massificadas, ou seja, o controle das elites através da mensagem massificadas. O que isso quer dizer? Que a mídia passa as suas mensagens, massifica essas mensagens para a população mundial, e quem controla isso evidentemente é a elite global. Então nós estamos nessa base, população mundial, cidadãos comuns que somos nós, estamos aqui. Logo acima vem esse controle da população mundial através desses 4 subgrupos: as religiões, os governos, o sistema educacional e o sistema da mídia. Um pouco acima vem o controle dos recursos mundiais, ou seja, o controle dos recursos do mundo. E aqui estão as megacorporações, também não vou citar nomes, tem as logomarcas delas aqui: indústrias petrolíferas, indústrias do setor de crédito, etc., e outros segmentos. São as corporações. Ou seja, nós na base, depois veio o controle populacional do mundo, depois veio o controle dos recursos do mundo, os recursos mundiais. Essas corporações, elas detêm esse controle, tá? Algumas que não estão aqui na figura da pirâmide, não estão ilustradas. Algumas têm o controle de alguns recursos de água, alguns locais de fonte de água potável e fonte de energia, para exemplificar aqui no Brasil, como também em alguns outros países. Acima, mais um nível superior, está o controle financeiro mundial. E aqui está contido esse subgrupo: Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, os bancos centrais, as agências de risco e de investimento, e o Banco Internacional de Compensações. Banco Internacional de Compensações. Então, esse é o controle financeiro mundial. Os bancos centrais são os bancos de cada nação, que na verdade não são públicos, eles não pertencem a nenhum governo nacional. Os bancos centrais, eles pertencem aos bancos privados, os maiores bancos privados do mundo. E eles fazem empréstimos para as nações e para os bancos centrais dos países, e esses acumulam dívidas para com esses bancos privados, os maiores bancos privados do mundo. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional são instituições financeiras que têm esse controle das finanças a nível mundial, como o Banco Internacional de Pagamentos. Iremos mais um nível superior, e aí nós chegaremos ao Conselho de Relações Exteriores, Nações Unidas, o Grupo Bilderberg, Clube de Roma,
a Instituição Internacional Real e a Comissão Trilateral. Nós iremos falar um pouco sobre, temos a noção do que é o Grupo Bilderberg, Clube de Roma, Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores, tá, pessoal? E depois nós retornaremos para essa pirâmide de poder global. Wikipedia. Clube de Roma. Clube de Roma é um grupo de pessoas ilustres que se reúnem para debater um vasto conjunto de assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Eu destaco o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, das ODS, chamadas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi fundado o Clube de Roma em 1968 pelo industrial italiano Aurelio Pesei e pelo cientista escocês Alexander King. Ou seja, uma instituição antiga, 1968, 2 anos após o meu nascimento. Eu nasci em 66, então eu irei completar 56 anos. Essa Constituição completará esse ano 54 anos. Tornou-se muito conhecido a partir de 1972, ano da publicação do relatório intitulado Os Limites do Crescimento, elaborado por uma equipe do MIT. O MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pessoal, nos Estados Unidos, contratada pelo Clube de Roma e chefiada por Dana Meadows. O relatório, que ficaria conhecido como Relatório do Clube de Roma ou Relatório Meadows, tratava de problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da humanidade, tais como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e crescimento populacional. Foi publicado e vendeu mais de 30 milhões de cópias em 30 idiomas, tornando-se o livro sobre ambiente mais vendido da história, sobre meio ambiente. Utilizando modelos matemáticos, o MIT chegou à conclusão de que o planeta Terra não suporta o crescimento populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos e ao aumento da poluição, mesmo tendo em conta o avanço tecnológico. Segundo o site do Clube de Roma, seus membros são personalidades oriundas de diferentes comunidades: científica, acadêmica, política, empresarial, financeira, religiosa, cultural. Seu presidente honorário é o diplomata espanhol Ricardo Dias Rothschild. Em outubro de 2010, o clube tinha 2 presidentes, o Dr. Eskol Kishorla, da Índia, e o Dr. Eberhard von Kruger, da Alemanha, e 2 vice-presidentes, o professor Heitor Gurgulino de Souza, do Brasil, e o Dr. Anders Wijkman, da Suécia. O trabalho do clube é apoiado por um pequeno secretariado instalado em Winterthur, no cantão de Zurique, Suíça, chefiado por Ian Johnson, do Reino Unido. E aqui são algumas figuras, como o rei Juan Carlos I da Espanha, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a rainha
Beatriz dos Países Baixos, se eu não me engano da Bulgária, se não me falha a memória, o ex-presidente da antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev, entre outros, Belisário Betancourt. Enfim, é uma instituição poderosíssima. O clube conta com membros efetivos, honorários e associados oriundos de diferentes países. Os membros honorários são personalidades notáveis, tais como Jacques Delors, da França, Belisário Betancourt, da Colômbia, César Gaviria, da Colômbia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do Brasil, Mikhail Gorbachev, da Rússia, Václav Havel, da República Tcheca, Henrique Iglesias, do Uruguai, enfim. É um clube poderoso. Clube de Roma. Comissão Trilateral. A primeira reunião do Comitê Executivo foi em Tóquio, em outubro de 1973. Em maio de 1975, a primeira reunião plenária de todos os grupos regionais da comissão foi realizada em Kyoto, ou seja, no Japão. Atualmente consiste de aproximadamente 300 a 350 cidadãos da Europa, Ásia, Oceania e América do Norte, e existe para promover cooperação política e econômica mais íntima entre tais áreas. Os membros. O elenco de membros é dividido em quantidades proporcionais para cada uma das 3 áreas regionais. Os membros incluem presidentes de corporações, políticos dos maiores partidos, acadêmicos reconhecidos, presidentes de universidades, líderes de uniões de trabalhadores e ONGs envolvidas em filantropia exterior. Isso é um engodo. ONGs envolvidas em filantropia exterior. É um engano isso. Essas ONGs, 90% delas, estão envolvidas com outros objetivos e não em filantropia, tá, pessoal? Membros que adquirem cargo no governo de seus países têm de se resignar da comissão. Aí fala o número de membros em cada continente: América do Norte, 107 membros, 115 do Canadá, 7 do México e 85 dos Estados Unidos. Aí vem o grupo europeu com 150 membros, Áustria, Bélgica, Chipre, enfim, etc. Também é uma instituição gigantesca, com muito poder, com muita influência. Outro grupo, outra organização com muito poder e influência é o Conselho de Relações Exteriores. O Conselho de Relações Exteriores, fundado em 1921, é um think tank sediado em Nova York, Estados Unidos, com escritório em Washington, D.C., voltada para a política externa e assuntos internacionais. Segundo seus representantes, trata-se de uma entidade dedicada a aumentar a compreensão norte-americana sobre o mundo e contribuir com ideias para a política internacional dos Estados Unidos. Um de seus pesquisadores, Elliot Abrams, foi nomeado pelo presidente Donald Trump como representante especial para a Venezuela. A entidade é responsável pela edição do periódico Foreign Affairs. A entidade teria tido como membros fundadores magnatas como o J.P. Morgan, o J.P. Morgan, o John D. Rockefeller, Paul Warburg, Otto Kahn, Jacob Schiff, Edward M. House, ou seja, nomes com poder econômico gigantesco, como J.P. Morgan, os Rockefeller,
o Jacob Schiff, que eu já ouvi falar também. Jacob Henry Schiff foi um banqueiro, empresário e filantropo judeu norte-americano, nascido na Alemanha. Entre muitas outras coisas, ele ajudou a financiar a expansão das ferrovias norte-americanas e os esforços militares japoneses contra a Rússia czarista. J.B. Morgan, outro banqueiro. John Pierpont Morgan foi um banqueiro, financista e colecionador de arte americano. Era filho de Junius Spencer Morgan, 1813 a 1890, que era sócio de George Peabody e fundador da casa J.S. Morgan e CEO em Londres e companhia, que aqui era banqueiro, mas também, se eu não me engano, pessoal, eles também tiveram negócios assim que começaram a crescer, com bancos e com ferrovias e também uma participação no petróleo. Então são famílias que têm um poder econômico enorme, influência gigantesca, não apenas nos seus respectivos países, seja nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em alguns países europeus, mas a nível mundial, pessoal. E nós estamos constatando que são instituições e grupos antigos, que já estão há muitas décadas tendo poder global e a influência global continuamente. Banco de Compensações Internacionais. O Banco de Compensações Internacionais, ou Banco de Pagamentos Internacionais, em inglês Bank for International Settlements, é uma organização internacional responsável pela supervisão bancária. Visa, abre aspas, promover a cooperação entre os bancos centrais e outras agências na busca de estabilidade monetária e financeira. Sediada em Basileia, na Suíça, reúne 55 bancos centrais de todo o mundo. É como eu falei no início do vídeo. Esse banco controla todos os bancos centrais do planeta Terra. E por trás desse banco de compensações internacionais estão os maiores bancos privados do mundo, que fazem empréstimo para os bancos centrais de cada país. Esses indivíduos, juntamente, é claro, com as nações, com as respectivas nações, é assim que o sistema funciona. Então, para quem não sabia, os bancos centrais não são instituições públicas. As nações, cada país não são donos dos recursos dos bancos centrais. Na verdade, esses recursos pertencem a esses bancos privados, vários bancos privados do mundo, que fazem empréstimo para esses bancos centrais. O sistema funciona dessa maneira. Visa a promoção da cooperação monetária e financeira internacional, considerado, abre aspas, o Banco dos Bancos Centrais, constitui um fórum privilegiado para discussão ao mais alto nível de questões relativas ao sistema financeiro internacional e ao papel dos bancos centrais. O BIS organiza reuniões periódicas entre os altos funcionários e seus membros para discussões sobre a economia mundial, a política monetária e o sistema financeiro. Além disso, há encontros frequentes entre técnicos, onde são tratadas questões mais operacionais, como questões judiciais, gestão de reservas, tecnologia de informação, auditoria interna e cooperação técnica. E aqui está o rol de países que pertencem, que são membros, estão ligados ao Banco Internacional, Banco de Compensações Internacionais ou Banco de Pagamentos Internacionais.
dividido por continente: África, África do Sul e Argélia, Ásia, Arábia Saudita, China, Coreia do Sul, etc. América do Sul, Argentina, Brasil, Chile, América do Norte, Canadá, México, Estados Unidos, Europa, um rol gigantesco, enfim, uma instituição poderosíssima. Ela controla sistematicamente o sistema financeiro mundial. Última organização, o grupo que iremos conhecer um pouco, chama-se o Clube de Bilderberg. Outra organização gigantesca. Grupo Bilderberg, Conferência de Bilderberg, Reuniões de Bilderberg ou Clube de Bilderberg. É uma conferência anual privada estabelecida em 1954 para cerca de 150 especialistas em indústria, finanças, educação e meios de comunicação, que fazem parte da elite política e econômica da Europa e da América anglo-saxônica, ou seja, da elite global, excetuando-se os países supostamente da Ásia. Eles não mencionam os países, as potências asiáticas, mas até questiono isso. Talvez haja algum membro também asiático nesse clube. Todas essas instituições, pessoal, Clube de Roma, Comissão Trilateral, Conselho de Relações Exteriores, Banco de Compensação de Pagamentos, e agora o Clube de Bilderberg, e tem mais outras, não é? São instituições ou grupos, estamos constatando, bastante antigos e que se perpetuam no poder e influência global. A primeira conferência foi realizada no Hotel de Bilderberg, em Oosterbeek, Países Baixos, de 29 e 31 de maio de 1954. Atividades e objetivos. A meta original do grupo era de promover o atlantismo, de reforçar as relações entre Estados Unidos e Europa e prevenir que outro conflito mundial acontecesse. O objetivo do grupo Bilderberg é, abre aspas, reforçar um consenso em torno do capitalismo ocidental de livre mercado e os seus interesses em todo o mundo, fecha aspas, de acordo com Andrew Kakabidis. Livre mercado na teoria, mas na prática isso não acontece. Há um controle a nível mundial desse supostamente livre mercado. Ele eu não diria que ele é utópico, não, ele ocorre mais um patamar baixíssimo, um percentual baixíssimo, esse livre mercado, porque na verdade essas instituições, elas controlam o mercado internacional em todos os seus segmentos. Então, teoricamente existe o livre mercado, mas na prática ele é quase nulo. Ele é quase nulo, pessoal. Estrutura organizacional. As reuniões são organizadas por um comitê diretivo com 2 membros de cada uma das cerca de 18 nações participantes. Aqui tem os participantes. Cerca de 2/3 dos participantes vêm da Europa
e o resto da América do Norte. Inclusive a família real britânica participa desse clube. Um terço são políticos e o restante vem de outras áreas. É um clube poderosíssimo também. Existe até hoje, continua existindo. A lista de participantes foram preenchidas por banqueiros, políticos, diretores de grandes empresas e membros do conselho de grandes empresas de capital aberto, incluindo IBM, Xerox, Royal Dutch Shell, Nokia e Daimler, que depois seria Daimler Chrysler. Existem reuniões para chefes de Estado, como o ex-rei Juan Carlos I da Espanha e a ex-rainha Beatriz dos Países Baixos. Então, essas instituições poderosíssimas fazem, na prática, a gestão do mundo. Gestão econômico-financeira do mundo. Todos esses grupos e organizações. Não, nós não iremos falar sobre as Nações Unidas, nem a instituição internacional real, tá? Aqui entrariam mais alguns subgrupos também nessa pirâmide, mas esses são os principais. Então, pessoal, cada nível superior da pirâmide, um nível que está acima controla e define as ações dos níveis que estão abaixo. Então nós estamos aqui na base da pirâmide. Por isso que nós somos os escravos de dívida, de débito, de taxas, enfim. Somos escravos do sistema. E acima, controle populacional mundial, né, com as religiões e governos, sistema de educação, sistema de mídia. Aí acima, controle dos recursos mundiais, as mega corporações de todos os segmentos. Acima delas, o controle financeiro mundial. Um nível acima, essas organizações e grupos internacionais que decidem, se reúnem e tomam decisões em todas as áreas a nível internacional, seja política econômica, seja de relações internacionais, de comércio internacional, comércio exterior. Seja das leis internacionais e de seus respectivos países, eles chegam a influenciar bastante, tá? São as subfamílias, o poder das subfamílias. Acima desse nível veio o comitê das 300 famílias mais ricas e poderosas, que é denominado Comitê dos 300. As 300 famílias mais poderosas e ricas do mundo. Um nível acima vem a coroa, o Conselho dos 13. E aí são as 3 famílias mais ricas e poderosas do mundo. É o segundo nível de poder da pirâmide de poder global. Vamos conhecer rapidamente, resumidamente, essas 13 famílias. As
As 13 famílias, eu não vou falar essa palavra, pessoal, apresento a vocês as 13 famílias que controlam toda a riqueza mundial. Todas essas famílias são ocultistas e tomam as decisões baseadas em uma matemática precisa e uma numerologia ocultista pitagórica, muito precisa. Observa-se que não importa se você acredita ou não, o importante é que eles acreditam nisso e as decisões deles têm fundamental importância sobre a vida de bilhões de pessoas, decidindo quando fazer conflitos, quando haverá crises, etc, etc. Eles se baseiam na ciência ocultista de Pitágoras e na Cabala. Isso é ocultismo, pessoal. A verdade é que é uma vertente ocultista. Muitos dirão que não, mas a verdade é essa. Os Kennedy. Atualmente a família Kennedy apresenta muitos matrimônios como nomes tais como Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller e Fitzpatrick. Os Kennedy não precisamos nem dispensa apresentação. Família Kennedy. Vocês conhecem até mais do que eu. Os Collins. Os Collins são uma antiga família da Nova Inglaterra e uma das famílias mais poderosas do mundo. O nome Collins originou-se nas Ilhas Britânicas. Na Irlanda começou como O'Collins e na Escócia como Collins. Mantiveram-se longe da evidência, mas têm tanto poder como os Rothschild e os Rockefeller. Os Astor, família multibilionária inglesa, ou seja, britânica. Outra família. Os Li. A misteriosa família chinesa Li tem uma longa história na China. Atualmente está claro que a China, essa palavrinha aqui, está cooperando com a nova ordem, essa palavrinha, e é parte dela. Os bancos dois financiaram Mao Zedong durante a Revolução Comunista. Essa família eu não conhecia. Os Li, os Astor já tinham ouvido falar, os Collins não, os Li também não. Os Kennedy todos nós conhecemos. Os Bundy, a família Bundy, desculpe o meu inglês, tá, pessoal? Ele é básico. Família Bundy ou Band é uma antiga família norte-americana que fez parte do establishment. Establishment é tradução livre, é o sistema, como funciona, o padrão do sistema, como é estabelecido em determinadas áreas, regiões, países. É a padronização de um sistema, tá? Todavia, salvo poucas exceções, como a do congressista Salomon Bundy, dos inícios do século XIX, a família não chegou ao conhecimento público, senão até o século XX. Ou seja, eles eram discretos. A família Onassis, você já deve ter ouvido falar também, como os Kennedy. Os Onassis, em 1928, os que controlavam as maiores companhias petrolíferas reuniram-se no castelo de Echnacarry e subscreveram formalmente o acordo de Echnacarry, mediante o qual dividiram o mundo em um cartel internacional. Entre os amigos íntimos de Onassis contavam-se, entre outros, Perón, lá da Argentina,
que havia estabelecido uma ditadura na Argentina com a ajuda desse pessoal. Outra família. Os Russell, a família Russell não só desempenhou um papel importante no tráfico, essa palavrinha aqui, nos primeiros anos do século XIX, e essa outra palavra aqui que eu não posso falar, precoce. Isso aqui é uma denominação religiosa, né, pessoal? Tá? Vocês sabem. Mas também é responsável pela criação da ordem, essa aqui que eu não posso falar mesmo, tá? School Burns, tá aqui a tradução, tá? Inclusive, há vídeos de dois ex-presidentes de eu não posso falar o país, uma nação poderosíssima, não posso falar o país, pessoal. 2 ex-presidentes e um ex-secretário desse mesmo país poderosíssimo, em entrevistas, 2 deles com o mesmo repórter, no mesmo canal, sendo indagados se eles pertenciam a essa denominação, que é essa ordem, e eles não negaram, pessoal. Eles conversaram, mas não negaram, tá? Eu não posso falar o nome deles, nem o nome do país, senão eu vou ter problema. E da Watchtower Bible e Tract Society, a famosa, abre aspas, Sociedade da Bíblia, e tratados da Atalaia e dessa denominação aqui, que eu não posso falar. Charles Taze Russell nasceu a 16 de fevereiro de 1852, ou seja, na metade do século XIX, né, pessoal? Perto de Pittsburgh, na Pensilvânia, ou seja, nos Estados Unidos. Ele fundou a organização dessa denominação aqui que eu não posso falar também, que é poderosíssima, tá? Outra família, os Dupont, estão encobertos de segredo, que nem mesmo se suspeitava que essa família exista ou existisse, né? Os Dupont, como todas as famílias dirigentes dessa palavrinha aqui, regulamentaram os matrimônios de seus filhos, e muitos dos primeiros matrimônios se realizaram entre primos. Depois, no final da última família, pessoal, eu vou tocar nesse ponto, tá? Família que vocês já devem ter ouvido falar, bastante conhecida, como os Rothschild, são os Rockefeller. Os Rockefeller, eles, abre aspas, meteram as mãos e manobraram a política dos Estados Unidos ao longo do século XX. As decisões que esse país tomou e as direções que seguiu são o resultado de inúmeras ordens que os Rockefeller deram aos seus sócios. Para se ter uma ideia do poder deles, controlam 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Sem dúvida alguma, é a família mais importante dos Estados Unidos. Certamente é a família mais poderosa dos Estados Unidos, são os Rockefeller. Aqui nesse rol não está aparecendo os Bush, mas eles também são poderosíssimos, tá, pessoal? Família Bush também. Mas os Rockefeller ainda são mais poderosos. Os Warburg, eu acho que a pronúncia é essa, de acordo com o livro de Warburg, a história, a linhagem de sangue desta família pode remontar até o ano 1001 depois de Cristo. São multibilionários. Essa aqui é outra família que eu nunca ouvi falar. Isso aqui é famosíssima, né, pessoal? Igual os Rockefeller e os Dupont também. Os Bush, os Kennedy. Os Rothschild é a segunda família mais importante do planeta, só perdendo para os Windsor, a família real britânica. Rothschild são judeus alemães. Judeus alemães, os Rothschild. Poder absurdo que eles têm a nível global, a nível mundial. Os Windsor
É a família mais importante de todas. Alguns, abre aspas, historiadores, estão escrevendo livros tentando provar sua raiz em... Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é... Não vou nem falar a palavra, né, pessoal? Começa com HE e termina com SIA. Chamada linhagem, aí essa outra palavra que eu não vou falar, bem como filmes como Código da Vinci, etc. Mas isso tudo é pura enganação. É só mais uma preparação para a chegada dessas duas palavrinhas aqui, que eu não posso falar também, desse líder aqui, desse outro, essa outra palavra aqui composta, tá? Na verdade, os índios só são uma parte, né, pessoal? É a família real britânica. Então, na verdade, eles não entram nesse rol porque são supostamente sangue nobre. Os outros, supostamente, não. Tá? Então, essas são as 13 famílias mais ricas e poderosas do mundo. Esse ponto que foi mencionado, deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, onde foi. Eu não estou achando agora, mas enfim, a questão é, supostamente, pessoal, esse tema, como eu falei no início do vídeo, ele é polêmico e ele é especulativo. Embora, para mim, ele é muito mais do que especulativo, tá, pessoal? Essa fase de especulação já, no meu entendimento, já foi ultrapassada faz tempo. Então, supostamente, todas essas famílias, elas mantêm a hereditariedade através de casamento entre os membros dessas mesmas famílias, pessoal. Essa é uma informação que ela não pode ser provada, mas é o que se especula, tá, pessoal? Então, para eles mantiverem, para eles continuarem com as suas famílias, ocorre esses casamentos entre eles mesmos, pessoal. Só lembrando que esse é um tema especulativo. Nós estamos especulando. É um tema polêmico e controverso também, evidentemente, mas é especulativo. Não há como provar tudo isso, todas as informações, mas no meu humilde entendimento, todas as questões que nós vimos nesse vídeo elas têm sentido, têm lógica e podem ocorrer, sim. Tá legal, pessoal? Então esse é o tema de hoje, um tema especulativo e controverso, para termos uma noção desse suposto poder mundial apresentado na forma da pirâmide hierárquica. E aqui no topo da pirâmide, aquele símbolo começa com I, termina com I também.
que esse é o símbolo com a pirâmide e o olho que tudo vê. Eles estão no topo da pirâmide. E isso é especulativo também, pessoal, é claro. Eu arrisco dizer que quem está aqui no ápice do poder da pirâmide não são seres humanos. Essa é a convicção que eu tenho, baseado nas escrituras sagradas, ou seja, na Bíblia, e em outras fontes. Aí não é só questão de fé, pessoal, também convicção. Então, quem está no ápice do poder, que manda em todos esses outros níveis que estão abaixo, esse pessoal aqui, que não são humanos. Tá ok, pessoal? Esse foi o tema de hoje que nós discutimos, nós conversamos. Vou lembrar mais uma vez, não esqueçam de dar o like, de compartilhar, de deixar os seus comentários a respeito do vídeo, qualquer tipo de comentário. Quem não é inscrito no canal e gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva, porque quando eu abri o canal, no segundo vídeo e no primeiro vídeo de apresentação do canal, eu deixei bem claro que eu iria tratar das escrituras bíblicas um pouco, mas também de fontes externas das escrituras bíblicas, com o objetivo de linkar, relacionar com o que acontece de fato nesse mundo. E é o que eu tenho procurado fazer da melhor forma possível, pessoal. Tá legal? Um abraço a todos. Que todos estejam bem. E até o próximo vídeo, pessoal. Se assim o nosso Criador e o nosso Messias permitir. Até mais.